Jesus, Salvador, Mestre, Criador. O mundo está meio louco. Jesus voltará em breve e trago sua atualização do Oriente Médio. Sou Tom e este é o Watchman River. Fico feliz por você estar aqui e espero que esteja bem. Antes de entrar no peso das notícias, eu gosto de ir para a luz das Escrituras. Então, vamos ler alguns versículos antes de começarmos com as notícias. Vamos começar em Provérbios 24, versículo 16. Porque o justo pode cair 7 vezes e se levantar, mas os ímpios tropeçarão na calamidade. Vamos para Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Não se alegre por minha causa, ó minha inimiga. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver sentado nas trevas, o Senhor será uma luz para mim. Vamos para 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Digam amém. Eu ouvi isso. Vamos para o Salmo 94, versículos 17 a 19. Se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, a minha alma já estaria habitando no silêncio. Se eu disser, o meu pé escorrega, a tua misericórdia, ó Senhor, me sustentará. Na multidão das minhas ansiedades dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma. Cara, eu amo esses versículos. Vamos fazer mais um, Marcos 16, versículos 6 e 7. Mas ele lhes disse, não vos assusteis, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Sabe, se algum dia você se sentir desanimado, ou achar que negou o Senhor muitas vezes, ou tropeçou muitas vezes, quero que você se lembre desses 2 versículos, porque Pedro sabia muito bem o que era isso. Pedro negou Cristo 3 vezes. Pedro desistiu, perdeu a esperança, voltou a pescar. Mas o que o anjo do Senhor disse naquele túmulo? Vá e diga aos discípulos dele e a Pedro. Acho que o Senhor sabia que Pedro precisava ser destacado naquele momento. Vá e diga aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Então, vou falar com você que está desanimado. Se sente que está sempre falhando, caindo e tropeçando, leve isso para a cruz. Vá direto a Jesus porque ele diria, vá e diga aos discípulos dele e insira o seu nome, que eu estou chegando em breve, que eu estou aqui. Leve isso para Jesus todas as vezes, é isso que eu faço. Quando eu tropeço, vou direto a Jesus. Tropecei de novo. Senhor, e as suas misericórdias se renovam a cada dia. Isso foi para alguém que eu conheço, foi para mim também, mas foi para alguém aí fora, certo? Vamos às notícias importantes agora. Ok, isso é do Departamento de Estado de ontem. Atualizações de segurança para americanos no Oriente Médio. Partam agora por meios comerciais devido a sérios riscos de segurança. E eles listam os países: Bahrein, Egito, Irã, Iraque, Israel, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Iêmen. Então, basicamente, o Departamento de Estado está dizendo, saiam, é hora de ir embora. Eu me pergunto por quê, pois haverá um aumento nas próximas 24 horas. Eles estão dizendo, sabe, está ficando muito sério no Oriente Médio nesses últimos dias. Times of Israel, Estados Unidos alerta seus cidadãos para deixarem urgentemente quase todos os países do Oriente Médio, incluindo Israel. E disse que o Bubba News falou sobre isso, disse, pegue qualquer voo para fora enquanto puder, para qualquer destino fora do Oriente Médio e se preocupe em fazer conexões depois. Israel, Cisjordânia, Gaza, Líbano. Ele mencionou os mesmos países que eu e afirmou, está se formando um anel de fogo ao redor de Jerusalém, o que é verdade. Isso é uma grande guerra no Oriente Médio. E eu acho que nos próximos 1 ou 2 dias vai ficar ainda maior, porque é isso que eles estão dizendo. Fontes de inteligência de código aberto no X disseram que os Estados Unidos estão se preparando para um grande aumento nos ataques nas próximas 24 horas, segundo um oficial americano disse à CNN.
Este é Marco Rubio falando sobre o Irã, abre aspas, os ataques mais duros ainda estão por vir por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. A próxima fase será ainda mais punitiva para o Irã. Então orem pelo povo do Irã, sabe? Orem pelo povo, sabe? Guerra. Um dia estaremos com Jesus em breve. Agora, isso foi o que Bubba, do Bubba News no Telegram, disse sobre Marco Rubio, e achei interessante. Socorro, Marco Rubio. Ele acabou de contar ao mundo o quão profética essa missão realmente é, ele disse. É insano. Marco Rubio contou ao mundo que a missão de Israel e dos Estados Unidos basicamente é cumprir Jeremias 49, 35. Ele disse isso 4 vezes e reiterou no final sobre quebrar o arco. Marco Rubio afirmou que o objetivo de irmos ao Irã é eliminar seus mísseis e armas nucleares. Ele está basicamente dizendo, quebre o poder, quebre o arco de Elan, que é o atual Irã. Bubba disse, uau. O único problema é que, ao fazer isso, Deus vai causar um desastre humanitário apocalíptico no processo. Sim, se você ler Jeremias 49, do versículo 34 ao 37, você vai ver isso, ele disse. Mas tudo isso faz parte do plano de Deus, em sua ira e em sua fúria, ao lidar com a má liderança do Irã, querendo tirar a vida dos israelenses, quebrando o arco de Elão, destruindo os mísseis balísticos que foram projetados para apagar Israel do mapa. Mas o objetivo dessa missão é a destruição das capacidades de mísseis balísticos deles, tanto arco quanto flecha. Amém, irmão, ele disse. A profecia de Jeremias está chegando, mas Jesus também. Amém, amém. Estamos vivendo nos últimos dias, estamos esperando por Jesus todos os dias. Israel prevê que a capacidade do Irã de lançar projéteis será significativamente reduzida nas próximas 24 horas. Isso foi hoje de manhã cedo, então eles têm algo planejado para hoje. Times of Israel. Trump afirma que os Estados Unidos ainda vão lançar a maior onda de ataques contra o Irã. O grande está chegando em breve. Medvedev, da Rússia, disse que a Terceira Guerra Mundial ainda não começou, mas pode começar a qualquer momento se Trump continuar nesse caminho. Eu gosto dessa. A Rússia diz que está em contato constante com a liderança do Irã. Eu adoraria ouvir essas ligações. Você imagina como essas ligações acontecem? Alô, por favor, posso falar com a liderança do Irã? Desculpe dizer, eles estão mortos. Ah, mortos. Bem, eles nomearam uma nova liderança? Sim, eles nomearam. Espere um segundo. Ah, espere, desculpe, eles também estão mortos. Ok, conversamos depois. Desculpe, é um humor ruim, mas é assim que as ligações ocorrem. Sinto que não sei com quem estão, apenas que mantém contato constante com a liderança do Irã. Eles estão invocando os mortos? O que está acontecendo, sabe? Só estou dizendo, tudo bem. Além disso, Israel compartilhou isso hoje no Telegram. O Catar diz que abateu 2 jatos da Força Aérea Iraniana de fabricação russa. Isso foi ontem à tarde, horário do Oriente Médio também. Israel disse hoje que Beirute está em chamas nesta noite. Ontem à noite, o Hezbollah cometeu um grande erro, mas o Líbano cometeu um erro ainda maior. Permitir que esse grupo terrorista ganhe poder, se arme como um exército estatal completo e realize ataques contra países vizinhos. Sabe, eles tiveram 1 ano, o Líbano teve 1 ano. Esse cessar-fogo durou 1 ano e disseram, acabem com o Hezbollah, desarmem eles. Ok, nós vamos. Eles não fizeram isso e agora, infelizmente, estão pagando o preço. O que mais? Israel, isso aconteceu ontem, na noite passada. Israel hoje bombardeou os centros de comando pertencentes à segurança interna e ao Ministério da Inteligência no coração de Teherã, assim como várias bases e centros de comando da Guarda Revolucionária. Então o bombardeio continua sem parar. Os Estados Unidos destruiu todos os 11 maiores navios de guerra do Irã. Acho que quando relatei isso ontem ou anteontem, eram 4 deles. Agora todos os 11 maiores navios de guerra deles foram destruídos. Eles se foram. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou isso pelo X. 2 dias atrás, o regime iraniano tinha 11 navios no Golfo de Omã. Hoje, eles têm 0. O regime iraniano assediou e atacou navios internacionais no Golfo de Omã por décadas. Esses dias acabaram.
A liberdade de navegação marítima sustentou a prosperidade econômica americana e global por mais de 80 anos. As forças dos Estados Unidos continuarão a defendê-la. Aí está. O Irã alertou ontem à noite que os Estados Unidos não estarão mais seguros. Eles estão ameaçando supostamente a nossa pátria. Aqui, sabe, apenas confie em Deus, mantenha seus olhos em Jesus. Além disso, o Insider Paper informou que a Guarda Revolucionária do Irã alertou que os portões do inferno vão se abrir cada vez mais para nós e para Israel. Acho que esses portões estão enferrujando, disse o CENTCOM. As forças dos Estados Unidos destruíram instalações de comando e controle, defesas aéreas, locais de lançamento de mísseis e drones, além de aeródromos militares do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em operações contínuas. Continuaremos a tomar medidas decisivas contra ameaças iminentes representadas pelo regime iraniano. Isso foi compartilhado pelo Beginning of Sorrows News no Telegram, disse o Insider Paper. O exército de Israel afirma ter atingido o presidente do Irã, o gabinete presidencial e o prédio do Conselho de Segurança. Aí está. E isso foi do Daily Iran News. Eles enviaram isso no X-Breaking. O comandante da brigada do IRGC, general Ibrahim Jabari, disse: "Não permitiremos que uma única gota de petróleo saia desta região." Falando sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, há informações conflitantes, porque estou ouvindo que está fechado e diferentes países estão dizendo que está fechado. Os Estados Unidos estão dizendo que não está fechado, mas talvez seja só que as pessoas não estão passando por lá agora, eu não sei. Mas o preço do petróleo Brent ultrapassa $5 pela primeira vez desde julho de 2024. Por causa disso, o Estreito de Hormuz. A revista Fortune afirmou que a guerra no Irã pode causar uma recessão global devido a um ponto de estrangulamento crucial para a economia mundial, segundo analistas. Falar sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, isso é enorme. A China pressiona o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz, permitindo o acesso às rotas de petróleo. A China declara: "Tomaremos as medidas necessárias para garantir nossa energia. Tempos difíceis virão. Espero que você conheça Jesus. Se não, continue assistindo. Porque estamos vivendo nos últimos dias. Se você não consegue ver isso, que Deus te ajude, mas estamos vivendo nos últimos dias." Israel afirmou hoje que os preços da energia estão subindo na Europa devido aos ataques do Irã à produção de gás e petróleo nos estados do Golfo e às tentativas de Teherã de fechar o Estreito de Hormuz. É só uma questão de tempo até que a comunidade internacional caia no padrão familiar de culpar Israel em vez de enfrentar o verdadeiro problema no Irã. Com certeza, tente soletrar isso. Com certeza, eles definitivamente vão culpar. O mundo vai culpar Israel por isso, com certeza. Amir Tsarfati compartilhou isso de novo. O que eu disse há 1 minuto, ele disse: "À noite, iranianos anunciaram o fechamento do Estreito de Hormuz para causar pânico no mercado de petróleo. Em resposta, os Estados Unidos chamaram isso de notícia falsa e afirmaram que o estreito continua aberto. Então é isso, ou está fechado ou está aberto, um dos dois." E então, ele disse, falando de Ezequiel 38, "Você já percebeu que o Irã está mirando em todos os estados de maioria muçulmana que abrigam forças dos Estados Unidos enquanto poupa cuidadosamente a Turquia?" Foi o que ele disse. Alianças importam, tudo se resume à próxima guerra, falando de Ezequiel 38. Ele também mencionou uma manobra terrestre limitada no Líbano e citou o ministro da Defesa, Israel Katz. "O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu autorizamos as forças de defesa de Israel a avançar e controlar mais áreas no Líbano para evitar ataques a comunidades israelenses na fronteira. Eles têm uma pequena operação terrestre no sul do Líbano. As forças de defesa de Israel seguem agindo com força contra alvos do Hezbollah no país. A organização terrorista está pagando e pagará um preço alto por disparar contra Israel, e Amir disse que o exército libanês está evacuando posições próximas à fronteira após o avanço das forças terrestres das forças de defesa de Israel em território libanês. Então é uma bagunça, é simplesmente uma bagunça, mas Deus... O presidente Trump enviou isso ontem através da sua rede social Truth Social. Falando sobre o Irã, ele disse: "A defesa aérea deles, a força aérea, a marinha e a liderança se foram. Eles querem conversar", eu disse. "Tarde demais. Acho que o tempo deles para conversar já acabou."
O que mais? Israel envia ao presidente da Síria, al-Julani, uma mensagem de tolerância zero. Faça mal aos drusos e você enfrentará as consequências. O Estado judeu não vai ficar parado enquanto outro massacre acontece em sua fronteira. Então ele foi avisado. É isso aí. Ontem à noite, Wipkoff foi entrevistado na Fox News e disse que negociadores do Irã se gabaram de ter urânio enriquecido suficiente para construir 11 bombas nucleares. Você consegue imaginar estar negociando, tentando fazer um acordo de paz e dizer para o cara que está negociando com você: nós temos urânio enriquecido suficiente, podemos construir 11 bombas nucleares? E eu acho que nesse momento Witkoff pensou: encerra essas conversas, sabe? Qual é o sentido disso? Ele diz: o principal negociador do Irã se gabou, no início deste ano, de já possuir urânio suficiente para construir 11 bombas nucleares. Citação: no primeiro encontro, ambos os negociadores iranianos nos disseram diretamente, sem constrangimento, que eles controlavam 460 quilos de urânio enriquecido a 60% e que sabiam que poderiam fabricar 11 bombas nucleares. Ele disse a este entrevistador na Fox News: você não se gaba das suas armas nucleares quando está dizendo que não está construindo armas nucleares. Sabe, eles não tomaram as decisões certas porque não conhecem Jesus e foram guiados por um espírito ruim e toda essa coisa. O que mais? Bubba do Bubba News compartilhou isso. Os gregos estão lutando contra os persas. Isso literalmente grita Daniel 10:20. Citação: mas agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então estou indo, e eis que o príncipe da Grécia está para chegar, e Bubba disse: inacreditável. A Grécia está enviando vários navios de guerra e caças para Chipre após os ataques iranianos. Estamos vivendo tempos proféticos, pessoal. Estamos mesmo. É impressionante. Que época para estar vivo. Não desanime, não desanime. Você só precisa saber que Jesus está voltando em breve. E sabe o que eu amo no Senhor? Nós talvez não saibamos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele está voltando em breve, sabe? E eu amo isso. Eu simplesmente amo isso no Senhor. Ele está voltando em breve para nos levar para casa. E Ele não é um homem. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: e não fará? E tendo falado, não cumprirá? Números 23:19. Estamos vivendo nos últimos dias. Certo. Terremotos nas últimas 24 horas. 45 acima de 4.0, 18 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Tudo bem, muitos de vocês estão sentindo falta do mundo palhaço, então eu não fiz nos últimos dias, mas hoje vamos fazer. Jack Dorsey, ele é o cara que criou o Twitter há muito tempo. Pois é, Jack Dorsey fez a declaração mais enfática até agora de que a IA já está substituindo empregos. A indústria de tecnologia passou os últimos anos debatendo se a inteligência artificial realmente vai eliminar empregos em grande escala ou se vai ser apenas uma desculpa para as empresas fazerem demissões em massa. A Block acabou de fincar sua bandeira firmemente. Jack Dorsey, cofundador e CEO da empresa mãe da Square, chamada Block, anunciou na quinta-feira que sua empresa vai cortar cerca de 40% da força de trabalho, reduzindo o número de funcionários de mais de 10 mil para pouco menos de 6 mil. E ele foi explícito sobre o motivo, dizendo aos investidores na teleconferência de resultados da Block que as ferramentas de inteligência mudaram fundamentalmente o que significa construir e administrar uma empresa. Ele sugeriu que o restante das empresas dos Estados Unidos está prestes a seguir o mesmo caminho, prevendo que a maioria dos negócios chegará à mesma conclusão dentro de um ano. Nosso negócio está forte, ele escreveu em uma postagem no X. O lucro bruto continua crescendo, continuamos atendendo cada vez mais clientes. Nós não damos a mínima para nossos funcionários. Eu acrescentei esse pequeno detalhe aí, e a lucratividade está melhorando. Os investidores imediatamente abraçaram essa mensagem porque investidores não se importam com pessoas e funcionários, fazendo as ações subirem cerca de 25% nas negociações estendidas na quinta-feira, blá 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 blá. Mundo de palhaços, mundo de palhaços. A IA está simplesmente fora de controle. E sabe de uma coisa? Para mim, isso é apenas um grande indicativo de onde estamos na linha do tempo profética. Não é? O mundo não é sustentável. O arrebatamento não está a 5 anos de distância.
Já chegamos lá, estamos esperando agora, estamos esperando, tudo está pronto, tudo está no lugar, estamos esperando. Só precisamos ter paciência, sabe? Isso é uma coisa que você aprende, né? Quando você está esperando por Jesus, você tem que ser paciente. Mas sabe, quando você olha para isso como o simbolismo de um casamento galileu, sabe, o pai, o filho vai com o pai e eles preparam um lugar e então ele volta. Geralmente é cerca de um ano depois, com a noiva esperando por ele. E então ele a busca. Todos comemoram e é assim que esperamos por Jesus. E sabe de uma coisa? Eu não consigo ficar deprimido com isso porque eu nunca. Sabe, eu não consigo imaginar dizendo isso se você não pertencesse a Jesus porque não faz sentido. Mas eu sou uma noiva animada. Eu sei que sou um cara, mas sou uma noiva animada. Estou esperando que ele venha e nos receba para si. Meu Deus, estou animado com isso. Não fico deprimido com isso, não importa quanto tempo passe. Jesus. Pessoalmente, eu não consigo ficar deprimido com isso, porque está tudo bem. E sabe de uma coisa? É uma situação em que todo mundo sai ganhando. Quando você pertence a Jesus, ou vai com ele no arrebatamento, ou ele leva seu último suspiro e você já está com ele antes do arrebatamento. Sabe, está tudo bem, está tudo certo, tudo certo. Vamos ler alguns comentários do dia, tudo bem? Sim. Lembre-se, Rei Jesus Messias está esperando há muito mais tempo do que nós para vir nos buscar. Se ele pode esperar aproximadamente 2000 anos, eu posso continuar esperando um dia de cada vez. Amém. C. Obrigado. Amém. Adoro isso, Glória, minha querida família Watchman River. Acredito que vamos nos encontrar em breve. Deus é tão bom, sua misericórdia dura para sempre. Por favor, lembrem-se de todos aqueles diretamente afetados por esta guerra, assim como de todos os nossos entes queridos que estão perdidos. Orem para que Deus os atraia para si. Eu não acredito que resta muito tempo. Maranata, a maioria de nós está com você, irmã. Obrigado, Glória Peg. Deus está no controle. Isso é tudo o que eu preciso saber. Amém, irmã. Amém. Kathy. Nós vivemos em um mundo de palhaços. Sempre tive medo de palhaços, são tão assustadores. Quando eu gerenciava um McDonald's, eu me escondia do Ronald McDonald e eu era o gerente. Palhaços são esquisitos. Eu realmente gostei desse comentário porque, sabe, eu entendo. Minha filha mais velha sempre teve muito medo de palhaços a vida toda, quero dizer. Ela simplesmente tem medo de palhaços. E claro, eu brincava com ela sobre isso. Eu não assustava ela com palhaços, mas eu fazia piada. Mas sabe, comentário engraçado, Cat. Obrigado, Marcy. 3 de março, que é hoje, é uma data importante para a nossa família. Em 3393, meu marido e eu adotamos os filhos um do outro. Este ano, vamos comemorar 33 anos como família. Estou ansioso para ver Jesus e este seria um momento maravilhoso para ir para casa e estar com nossa família celestial. Amém. Sim, não me oponho a ir para casa hoje. Se Jesus quiser nos arrebatar, diria que hoje seria um ótimo dia para isso. Eu não sou contra isso, mas meu coração não está fixado em hoje ou amanhã. Meu coração está em Jesus e estou esperando pelo tempo perfeito dele. Lori. Eu fico animado todos os dias porque sempre me surpreendo quando acordo de novo. Amém, irmã? Amém. Vamos fazer mais uma viúva salgada. Eu vejo o alinhamento dos planetas e a lua de sangue como sinais sazonais, não como uma data de partida, observando e orando diariamente. Amém. Amém, irmã, nós vigiamos e oramos. E estamos animados porque somos a geração que verá o arrebatamento pré-tribulação da igreja. Mas a pergunta é, você conhece Jesus? Essa é a pergunta mais importante. Porque eu vou te contar o evangelho agora, e isso vai te levar a um ponto de decisão, a maior decisão de toda a sua vida. Você vai dizer sim para o que estou prestes a te contar? Ou vai dizer, não preciso disso? Porque as consequências dessas decisões são completamente diferentes. E eu quero que você seja meu irmão ou irmã para sempre comigo no paraíso, com Jesus, e Jesus pagou o nosso caminho com o seu sangue. Foi um pagamento sério. Jesus veio aqui como o Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo. Sempre foi o plano que, se a humanidade caísse em pecado, Jesus mesmo, o Filho unigênito de Deus, apareceria na terra e derramaria seu sangue precioso.
Para que pudéssemos ter fé nesse sangue e nossos pecados pudessem ser lavados, Jesus pagou por nossos pecados com seu sangue. Sabe, o Evangelho é uma boa notícia, mas eu sempre digo que isso parece tão pouco. É muito melhor do que uma boa notícia. É uma notícia fenomenalmente incrível. Que Jesus deixou o trono no céu, nasceu de uma virgem concebido pelo Espírito Santo, sendo o Filho unigênito de Deus. Ele veio para morrer, esse foi o motivo de sua vinda, mas por que ele faria isso? Porque ele te ama tanto, ele quer passar a eternidade com você, e você não tem como chegar lá sozinho. Você precisava de um pagamento pelos seus pecados, um pagamento de sangue. E Jesus veio para ser brutalizado, torturado e morrer na cruz. Esse foi o motivo, te resgatar do seu e do meu problema com o pecado. Então, uma vez que você acredita nisso, e é assim que você é salvo, você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador, eu tenho um problema com o pecado. E agora eu tenho fé no seu sangue que foi derramado, que ele vai remover completamente o meu problema com o pecado, que ele vai me lavar, branco como a neve, ficha limpa, tudo pelo que você fez por mim, Jesus. Eu acredito. Você foi pregado na cruz, derramou esse sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Preciso de um Salvador, Jesus. Você é o Salvador do mundo. Deixo minha incredulidade para crer em você. O único Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Salvador. E uma vez que você crê no sangue redentor de Jesus e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, você é salvo. Adivinha só, você nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito Santo dentro de você naquele momento de fé, você terá o Espírito Santo dentro de você. Você será selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. É milagroso que Jesus queira passar a eternidade com você no paraíso e te encher de coisas boas, para todo o sempre. Tipo, sabe, ele ficou com a pior parte, sabe? Ele não pensa assim, mas poxa vida, ele teve que pagar o preço. Ele foi para a cruz, ele morreu para nos resgatar. E tudo o que precisamos fazer é dizer: Jesus, eu sou um pecador, eu creio, e somos salvos, e passamos para sempre com ele na eternidade. E o outro lado disso é que se você ouvir isso e pensar: eu não quero nada a ver com isso, me deixe em paz. Eu sou mais bom do que mal. Sua bondade não garante sua entrada no céu, é preciso que os pecados sejam pagos, e foi isso que Jesus fez. Precisando reconhecer, crer e ser salvo, hoje é o dia da salvação. Eu quero te ver no céu, quero muitos irmãos e irmãs, sabe? Quero brincar com todo mundo no céu para sempre. Por outro lado, se você só pensa, não quero ou não preciso disso, vai mesmo assim? Mesmo assim, você verá Jesus no dia do julgamento e ele dirá: afaste-se, nunca te conheci. E te garanto, após ouvir o que falei agora, não poderá se afastar dele dizendo: eu não sabia, você dirá: eu ouvi que meus pecados foram pagos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E eu disse: não, eu rejeito esse pagamento, eu não quero isso. E então, você é levado para a separação eterna de Deus, que é chamada de inferno, e é descrita como um lugar de choro, lamento e ranger de dentes. É quente, nunca termina. E você não vai dizer que é injusto, que é errado. Quando você for levado para lá, vai dizer: eu escolhi isso, sabe? Por favor, por favor, por favor, pense seriamente sobre isso. Se isso é verdade, corra para Jesus agora. Talvez nunca mais sinta o que sente agora ou seja tocado pelo Espírito novamente. Porque o Espírito pode estar te puxando agora dizendo: venha, acredite nisso. E não temos a promessa de que o Espírito vai nos atrair em todos os momentos da nossa vida, então esse pode ser o seu momento de conversar com Jesus. Tudo bem, orei por você porque orei por todos que assistiriam a este vídeo durante meu tempo de oração hoje de manhã. E se não formos arrebatados hoje, embora ache que seria um ótimo dia para isso, mas, se não acontecer, é porque depende do Deus Altíssimo, não de nós. Se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,